salve, habitantes da sociedade digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos desvendar os mistérios da nossa sociedade cada vez mais digital e hoje falamos sobre criação de conteúdo. Tem uma febre desse assunto, gente que cria conteúdo para viver, gente que vive consumindo conteúdo criado por outras pessoas e por empresas. Vamos conversar sobre essa história toda e quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo é Mário Espesiano, que é founder e host do Flow SA. Mário, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Muito obrigado, André. É um prazer. Prazer meu. Vou começar te perguntando, você tem um perfil padrão, tem um jeito que funciona, tem alguma receita de bolo para o criador de conteúdo saber que pode ser um criador de conteúdo? Muito boa pergunta. Muita gente se olha e fala assim, nossa, eu vejo tanta gente criando conteúdo, consome conteúdo, né? A gente consumia conteúdo principalmente, né, nas mídias tradicionais, TV aberta, rádio, mas a gente nunca se perguntou, né? Poxa, como que essas pessoas foram para lá? Com o advento da internet e plataformas, né, como YouTube ou Spotify, muitos criadores surgiram. Esses criadores, eles têm uma coisa em comum, eles buscam um assunto, uma temática, ou ficam em volta de várias temáticas para falar sobre esse assunto. E aí os formatos aparecem das mais variadas formas, sejam especialistas naquele assunto, alguém com uma propriedade, uma base, muitas vezes até acadêmica, ou outros como fãs, como entusiastas daquele assunto e trabalham isso de uma forma que conecta com a audiência. Então, eu diria assim, todo mundo é um potencial criador de conteúdo. Agora, como é que funciona essa relação entre a forma e a ferramenta? Te pergunto isso porque tem muita gente que faz sucesso no LinkedIn e aí produz conteúdo texto para lá, mas quando chega no Instagram, patina. E do Instagram para o YouTube é diferente, do YouTube para o TikTok. Como as pessoas podem fazer para escolher qual a plataforma mais adequada para a natureza de conteúdo que ela é capaz de produzir, ou pelo menos que ela fica mais à vontade para vencer a inércia, para sair do zero? Excelente pergunta, né? Como que as pessoas podem olhar e falar assim, caramba, eu vou fazer esse conteúdo e ele vai ser direcionado para onde exatamente? A dúvida, ela tem que ser respondida da seguinte forma: quem está me ouvindo ou me vendo está fazendo isso em que momento da sua jornada, né, do dia, da semana ou do mês? É um conteúdo que ele é mais quente, ou seja, é um react, né? Estão reagindo a uma notícia que acabou de sair, ou é algo mais frio, atemporal, que explicando sobre um assunto? Então a gente tem criadores que gostam de ter essa abordagem. Eles olham algum assunto e tentam explicar esse assunto independentemente, é atemporal, né? Pode passar anos e aquilo vai estar sendo válido. Então as pessoas e as plataformas permitem isso, que você assista um conteúdo que é antigo, mas muito válido para o seu momento. A outra forma é você pensar assim, como que as pessoas estão consumindo? Sei lá, estão na jornada do trabalho, elas estão indo para o trabalho e ouvindo, elas não podem ver porque estão, sei lá, num transporte público, no metrô, num ônibus. Então, às vezes as plataformas de áudio valem mais. E as mídias só se cruzam. Então, hoje é comum você pegar, por exemplo, um livro físico e dentro tem um QR Code. E aí você pode ver um vídeo do autor do livro falando ou elaborando mais sobre aquilo. Então, os conteúdos vão se misturando e combinando. Acho que a principal forma, obviamente, é pensar também em distribuição, né? Como que eu posso falar sobre esse assunto e que mais pessoas possam ter contato com esse assunto comigo, né? Como criador de conteúdo, e onde isso se encaixa, né? Não faz sentido, por exemplo, algumas empresas colocarem o seu conteúdo e disponibilizá-lo, mas dentro de uma plataforma ou de um portal que nenhum consumidor ou cliente vai olhar para lá. Então tem que pensar muito bem onde as pessoas vão olhar teu conteúdo, vão escutar, ter contato com ele. Mário, alguns youtubers e alguns influenciadores, essa relação entre o criador de conteúdo e o influencer, ela não tem fronteiras muito claras. Muitas vezes alguém começa a falar sobre um determinado tema e, naturalmente, as pessoas que consomem aquele conteúdo vão recebendo as visões, as opiniões, aquilo que aquela pessoa acredita e, sem perceber, vão sendo influenciadas pelaquela opinião. Isso faz daquela pessoa que criou o conteúdo um influenciador. Só que
existe um modelo de criação de conteúdo muito associado ao lifestyle. Pessoas que falam mais sobre si mesmos, sobre o seu estilo de vida, que muitas vezes nem é exatamente aquilo que está publicado, mas é o que ela fala, é o que dá audiência, é o que a galera gosta de seguir. Qual é o limite entre ser um influencer e ser um produtor de conteúdo? Tem diferença entre esses dois formatos? Excelente, porque no fundo, existimos, logo influenciamos. A influência está nisso, na troca de informações e de conhecimentos. O nome influencer em si, ele se popularizou muito porque isso foi virando uma profissão, né? E marcas vão se apoiando a essas pessoas, a autoridade dessas pessoas, elas vão criando seus produtos. No que você falou, não sei se todos vão lembrar, mas ficou muito claro, acho que uma foto que saiu da Bianca Boca Rosa, com a equipe dela ali, com o dia dela, né? Então ela falou assim, aqui eu vou fazer um stories pro Instagram, depois eu vou gravar um vídeo que vai pro YouTube. E ela tinha uma jornada para criar conteúdo, uma receitinha para criar conteúdo. Existem fórmulas e muita gente vende essas fórmulas até em cursos e tudo mais. Eu não diria que é bem por aí, né? Uma das fórmulas clássicas que o pessoal fala, como bem comentado, é o de lifestyle, chama 6C, né? Que são 6C, que você fala sobre o seu cônjuge, você tira foto do seu prato de comida, você tira foto do seu cachorro, você mostra as suas crianças, você anda num bom carro e você tem que estar numa boa casa. Olha isso. Será que todo mundo é assim? Será que você se conecta? Mas tem uma questão aspiracional. As pessoas querem viver bem, as pessoas querem morar numa boa casa, querem ter uma comida bonita, um prato bonito de comida na frente. Nem todos têm esse acesso. E às vezes se apaixonam com essa ideia, esse conceito, e muitas vezes é vendido isso como se fosse possível para todos. E aí que está o engano. Muitos desses furaram bolhas. Isso não faz parte da maioria. Eu, particularmente, gosto de conteúdo e consumir conteúdo na minha curadoria, algo que vai me ajudar no meu dia a dia, algo que possa me ajudar no trabalho, algo que possa me entreter também, né? O conteúdo não é só para ser alguma coisa útil, aquela utilidade, algo que eu possa me divertir, ser leve também. E esse é um dos cuidados que a gente tem dentro do Flow SA. A gente não gosta do modelo de guru que sabe tudo. A gente prefere pessoas que tenham, sim, opinião, mas também tenham a humildade de falar, eu vou até aqui nesse assunto. Acima disso, vamos chamar um especialista, vamos chamar um cientista, vamos chamar alguém que tenha mais base para poder ajudar a elaborar esse assunto com a gente. Acho que é por aí. Então, existe, sim, esse limiar entre criadores de conteúdo e influencers. Eu acho que se perdeu, passou um pouco da linha, e não é à toa que a gente vê alguém que começou lá atrás criando algum conteúdo, foi manobrando e virando, porque ficou muito rentável. Essas pessoas até, e inclusive, acabaram entrando para a política, né? Não à toa, porque isso também, né? Aqui no Brasil, a política dá outro status, né? É a busca do poder, mais do que influenciar pessoas, é usar essa influência para o lado pessoal e particular. Eu falo muito sobre essa questão da motivação e do engajamento, desses elementos estarem ligados a amor, dinheiro e glória. Ou as pessoas fazem porque gostam daquilo que fazem, ou porque aquilo dá dinheiro, ou porque dá glória, dá status. E a política é, sem dúvida nenhuma, um instrumento importante, especialmente aqui no Brasil, de status, de glória. Agora, você falou um ponto, Mário, que eu quero explorar. Falou sobre as pessoas que tratam esse assunto como profissão. Quais são os modelos de monetização? Para quem nos assiste e quer virar um produtor de conteúdo, não necessariamente um influenciador com os 6, mas quer falar sobre algum assunto de tecnologia, por exemplo, quer falar de programação, quer falar de inteligência artificial, tem espaço ainda para ganhar dinheiro com isso? Quais são as formas que as pessoas que querem criar conteúdo e monetizar diretamente, já vou te perguntar das questões indiretas, mas da monetização direta, quais são os caminhos que essas pessoas podem seguir? Legal. Acho que antes, até para começar e ajudar quem está nos escutando, às vezes pensa, puxa, eu gosto tanto de um assunto, mas tem tanta gente que fala desse assunto. Digamos que eu gostaria de ser um criador de conteúdo voltado a futebol. Olha quantas emissoras, quantos canais falam de futebol, quantos programas de rádio falam de futebol, quantos jornais falam de futebol, e você vê pessoas furando a bolha com alta audiência, como foi o caso, né, recente aí da Cazé TV, né, que em volta do futebol cresceu muito. Então eu diria,
Se você gosta de um assunto e gostaria de mostrar e compartilhar esse assunto, vá atrás e trabalhe esse assunto, dê a cara. Porque às vezes não está em si no veículo, mas está em quem está comunicando, o comunicador. As pessoas podem ter muita empatia por você. Você fala, puxa, que pena, né? Você fala bastante sobre inteligência artificial. Quantas pessoas não falam sobre inteligência artificial ou outras tecnologias? Será que não dá para uma pessoa nova chegar e ter essa cara, essa empatia e colocar a cara e as pessoas gostarem e crescerem? Então, fica essa dica. Você também pode ser um criador. Agora, como monetizar? Primeiro, vamos olhar, né, as estruturas. Quando a gente olha as coisas mais tradicionais, como criação de conteúdo, lógico, você pode ter livros, você pode ter algo que você trabalha já esse conteúdo e comercializa diretamente. Pode ser um blog, uma assinatura, uma newsletter, algo que o pessoal pague para consumir o seu conteúdo. Você também pode, olhando para os casos clássicos e que ainda são rentáveis, fazer um blog. Um blog você consegue embedar através do Google, por exemplo, propaganda, publicidade, né? Em banners, né? Aquelas barrinhas laterais são muito comuns. Essa é a coisa mais antiga, mas esse modelo ele meio que se repete e se espalha para as novas tecnologias. Então, quando a gente olha YouTube, Spotify, parte da monetização das plataformas ajuda os criadores de conteúdo. Muitos têm programas como isso, a Twitch, né, que é da Amazon, todos têm um programa ali de remuneração. Óbvio, umas pagam mais, outras menos, é natural, dependendo do seu conteúdo, como vai ser distribuído ou adaptado para essas plataformas, eles vão monetizar. No caso, também tem conteúdos que você pode entrar com patrocinadores. Tem marcas e empresas que querem estar presentes naquele conteúdo. E isso dos mais variados, né? A gente pode olhar um Jorginho Faria Limer, né? Recebendo diversos patrocínios ali, né? Publicidade, né? Fazendo publicidade. Ou podcasts, como é o nosso caso, que a gente tem bastante podcast, que empresas falam, puxa, eu quero estar dentro desse assunto porque eu quero estar lastreado, trabalhar a minha imagem como uma empresa que está dentro desse assunto. E aí são dos mais variados, esporte, ciência, negócios, beleza, cultura, música, tudo é possível. E assim, o produtor de conteúdo, faz sentido ele distribuir nas muitas plataformas que existem como alternativa? Um conteúdo pode ser reaproveitado, adaptado, cortes. Quando você fala sobre as plataformas e os modelos diferentes que essas plataformas têm, fico pensando se um conteúdo pode estar presente em várias. E também, quando você fala de patrocínio, qual é o modelo padrão? É de uma jornada ou de um programa? O cara patrocina para estar num programa ou patrocina para estar com você durante um período maior? Legal. A primeira pergunta é como distribuir, né? Antigamente era muito mais trabalhoso. Você tinha que entrar plataforma a plataforma e disponibilizar seu conteúdo. Hoje já existem ferramentas digitais que você coloca o seu conteúdo e ele espalha. Só que aí vem uma outra dica. O seu conteúdo, não necessariamente o mesmo formatinho vai funcionar para todas as plataformas, para todos os canais de distribuição. É preciso adaptar. Tem pessoas que têm uma tendência de consumir conteúdos mais curtos em algumas plataformas, outras, o público prefere texto, que é o caso clássico do LinkedIn. As pessoas gostam de ler mais do que ver vídeos ou escutar, né, um áudio, né, um audiobook, né? Ali não funcionaria. Quando elas vão monetizar, aí o patrocínio ele pode ser um spot. Ele fala assim, puxa, vai ter um episódio interessante num podcast ou num programa de entrevistas que eles falam, eu gostaria de estar presente nessa conversa. Ou eles olharem e falarem assim, puxa, esse canal ele tem uma temática interessante e eu vou apoiar a jornada desse canal que eu quero estar presente. Porque aí, e não importa quem seja o convidado, eu vou estar em todos. Muitas pessoas, às vezes, e é natural a gente ter contato com conteúdo no universo digital, às vezes pelo convidado, não pelo programa. Fala assim, eu quero ver esse convidado conversando com essa pessoa e depois nunca mais volta. Pode acontecer. Ou pode chegar lá e falar, gostei, fiquei. Mas se alguém decide patrocinar, né, se uma empresa decide patrocinar um programa no spot, pontualmente, ela talvez perca a chance de, ao longo do tempo e num horizonte, estar inserida em outros momentos de consumo daquele conteúdo. Então depende muito da estratégia da empresa, né, de querer ser vista ou apostar num impacto, né, de uma ação.
Isso também depende do ciclo de vendas da empresa. É muito comum algumas empresas terem, sei lá, semana ou Black Friday e quererem usar esses programas para distribuir, né, ou para impulsionar e dar mais audiência, dar mais foco para aquele momento publicitário. Então, tem períodos do ano que essa mesma empresa vai entrar em vários programas e vários canais para poder impulsionar esse conteúdo. Então, é interessante. A publicidade, no fundo, ela é da mesma forma que a gente estava acostumado em rádio e televisão aberta. No digital é a mesma coisa, tem a famosa programática, só que ela se encaixa diferentemente, até porque tem tantos criadores de conteúdo e ela está interessada, obviamente, na distribuição, na retenção, os indicadores são totalmente diferentes. Falando de indicadores, como você prova para um anunciante que aquele investimento faz sentido? Pergunto pelo seguinte, uma parte importante dos budgets de marketing foram direcionados para o digital justamente pela capacidade de avaliar perfil de consumo, natureza de uso, enfim, para avaliar os públicos. Um pouco mais de tempo depois, os mesmos departamentos de marketing que começaram a tirar a verba de mídias que simplesmente espalhavam o conteúdo, começaram a demandar leads. E aos poucos foram concluindo que não dá para fazer só uma coisa. Eu preciso de uma mídia de awareness, preciso contar para muita gente, e aí eu vou seguindo aquele fluxo, aquela jornada do meu usuário, do meu cliente, para que eu, primeiro, possa fazer contato com ele durante vários momentos para que ele se lembre do meu produto. E depois, aí sim, em alguns casos, eu posso gerar lead que vou entregar para o meu departamento comercial. E aí quem vende B2B tem essa relação ainda mais intensa. E as empresas de tecnologia fazem muito isso, ou pelo menos quanto mais tecnologia tem nas empresas, maior a tendência por esse modelo de aferir resultado baseado em lead, porque eu consigo gerenciar a jornada daquele lead nos meus sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Mas não dá para fazer uma coisa só. Eu convivi com algumas empresas que falavam, pô, esse tipo de iniciativa é legal, mas só por um tempo. Depois isso perde um pouco o sentido porque eu tenho dificuldade de retornar esse investimento. Como os criadores de conteúdo estão convencendo as empresas de que é um bom negócio ficar com eles? A sua pergunta é extremamente polêmica, porque é um mercado muito novo e as empresas ainda estão descobrindo isso. E isso depende em si das métricas de marketing tradicionais. Elas não mudam em essência. A empresa ela quer ser vista, ela quer que seus produtos estejam na boca do povo, que todo mundo tenha conhecimento. E não interessa qual produto seja, do refrigerante ao shampoo até a nova plataforma de tecnologia que vai ser vendida para empresas. Então, tudo é trabalhado de marketing. Obviamente, o marketing é voltado a vendas. Mas, respondendo mais objetivamente, eu acho que tem dois caminhos que às vezes eles se cruzam. O primeiro caminho é justamente o que você bem comentou, que é o de lead, né? Que é fazer vendas. Então tem produtos que têm uma natureza de consumo que alguém olha o programa e gera impulso e fala, quero comprar isso. Né? Então é muito comum, eu dei o exemplo de Black Friday, né? Que é onde tem muito impulso no digital para o pessoal ver as promoções, os produtos que estão em oferta. Isso daí é mais tradicional. Então, tem marcas que gostam de entrar em programas que sabem que vão ter uma geração de lead maior. E essa geração de lead tem a ver com o público que frequenta aquele canal, aquele programa, né? Qual que é o típico consumidor? Então, os criadores de conteúdo podem provar mostrando as métricas tradicionais. Quem é o público-alvo aqui, ou quem é a base de ouvintes, né? Por exemplo, de um podcast. Pode ser, inclusive, só de áudio, né? E ele vai mostrar a faixa etária, ele vai mostrar as regiões, quem consome, está no Brasil, está fora do Brasil. Tem programas que são os mesmos produzidos no Brasil, tem muita gente em Portugal, né? Ou outros países lusofônicos. A gente também pode enxergar o tempo de retenção. Isso, diferente da televisão, que está ligada e você não sabe se alguém está assistindo ou não, no digital não tem como. A gente sabe se a pessoa está ali ou se ela fechou e foi embora. Então, visualizações, a gente brinca até internamente que tem muitas métricas de vaidade. O pessoal fala assim, sei lá, o meu canal tem 1 milhão de inscritos. Tá, mas cada programa tem, sei lá, 300 visualizações. E dessas visualizações, a retenção é 10%. Então, essa equação é o que vai ajudar as empresas que buscam um lead a dizer o quanto podem investir
investir que vai fazer sentido e, obviamente, com o público-alvo. Tem públicos mais qualificados, que têm poder aquisitivo maior, dependendo de consumindo aquele conteúdo. Outros são mais abertos e mais populares, logo traz para baixo o poder aquisitivo e o que eles querem comercializar. O outro lado é trabalhar a marca. E aí é uma jornada mais de longo prazo, conecta com a pergunta anterior. Então, às vezes, as empresas que querem trabalhar a marca, deixar, convencer, né, um trabalho de convencimento mais amplo, ela precisa investir mais tempo, em mais programas, e ela vai trabalhando o que o pessoal chama de brand awareness, né, que é o conhecimento de marca. É muito comum, eu dou um exemplo no próprio, um dos programas que a gente tem, que é o Critique, né, o programa que eu conduzo como host, já apareceram marcas buscando isso. Elas queriam que eu pudesse ajudar a influenciar grandes empresas a contratá-las, era B2B, né? Então, eles queriam vender para outros negócios. Isso funcionou muito bem. Já quando eles buscam lead, ali não necessariamente vai funcionar bem, depende muito desse público. E aí existem outros programas, outros podcasts que podem funcionar melhor para as marcas. Depende muito da marca, depende muito do que eles querem comunicar. Outra coisa que depende muito é o motivo pelo qual uma marca decide produzir conteúdo. Ela como produtora e não só como patrocinadora ou como consumidora, como co-realizadora daquele conteúdo. A gente viveu um momento do marketing de conteúdo, de inbound, outbound marketing, de formatos diferentes que buscavam a construção de autoridade, blogs, e agora isso vai sendo direcionado para conteúdo em vídeo sob diversos formatos. Produzir conteúdo é para qualquer marca? Faz sentido isso em qualquer estratégia? Ou isso precisa ser um pouco mais condicionado a movimentos estratégicos do que existir para constar, que é o que muitas vezes acaba aparecendo? André, você faz a pergunta que tem muita gente agora que vai sentir uma dor no coração. Mas é a verdade, ela é ótima pergunta, pessoal, porque tem marcas que não faz o menor sentido, ou produtos que não faz o menor sentido ter o seu próprio conteúdo e disponibilizar. Claro, muitos formatos, né, principalmente podcast, eles ficaram popularizados agora, né, recentemente. E muita empresa falou assim, nós temos que ter o nosso podcast, porque a gente vai trazer pessoas, a gente vai fazer negócios. E aí você vai ver as métricas que eu estava falando anteriormente, ninguém assiste aquilo. Né? Ninguém fala assim, puxa, acordei com uma vontade de ver a novela da Coca-Cola. A Coca-Cola faz novela? Não. A Coca-Cola faz podcast? Não. Então, assim, por quê? Porque não faz sentido para a marca. Aliás, eu brinquei aqui com novela, mas quem inventou a novela como a gente conhece hoje foi a Procter & Gamble, no início do século, né? Saindo do rádio. Porque para ela fez sentido as pessoas que consumiam radionovela ir para lá. Fez sentido o produto dela aparecer, né? Por exemplo, numa novela. Então, é diferente de um refrigerante, eu dei o exemplo da Coca-Cola, mas de qualquer empresa estar presente numa mesa de podcast muito amplo, muito assistido, e ali ela vai ter um lastro em cima, uma autoridade, vai construir essa autoridade em cima dessa conversa ou da temática do programa. Às vezes não vai ser nem um podcast, vai ser um influencer ou alguém que tem uma temática interessante para aquela marca poder fazer o seu conteúdo. Pode ser de humor, pode ser um conteúdo mais sério, pode ser um conteúdo científico, não interessa o lado, a marca tem que pensar nisso. Tem outro detalhe, produzir conteúdo com qualidade não é barato. O pessoal vê assim, o pessoal fica às vezes numa mesa, coloca microfones, tem câmeras, aquilo não é barato. Pensa que você vai gravar, você tem áudio, vídeo, você tem que editar muitos desses programas, você tem toda uma parte digital para distribuir, você vai armazenar esse conteúdo, né? Você tem banco de dados. Às vezes impulsionar. Então, quando você olha, e isso era a minha função quando eu estava no mundo corporativo, né? Como um diretor de compras, é ajudar a olhar o time de marketing a falar, isso é um bom investimento ou não é? E a pergunta ela é polêmica também, porque muita gente entrou na moda. Então, muitas empresas falam, se eles estão fazendo, eu vou fazer também. E não necessariamente é bom. Então, eu diria, depende, tem que se avaliar muito bem. A gente tem uma linha de serviço para a empresa, a gente não divulga muito porque a gente não tem braço. Mas é justamente para ajudar as empresas a terem voz no digital, para poder alcançar onde querem, sem fazer uma coisa estranha, estapafúrdia, ou que ninguém vai dar atenção. Dá para envelopar isso de uma forma muito mais sexy, que o pessoal vai consumir e nem vai perceber. A melhor publicidade, às vezes, não é aquele merchan direto. Às vezes, a melhor publicidade ela é natural.
ela aparece de forma natural e as pessoas são impactadas e se conectam com a marca e com a empresa. Conteúdo tem que estar relacionado à estratégia. Você deu o exemplo da Procter & Gamble, mais ou menos como Michelin, sim, construindo o prêmio Michelin dos restaurantes, que hoje tem vida própria, mas que tinha o objetivo simplesmente de vender pneu, circular pela França para comer em restaurantes mais legais e vender pneu. De repente, aquilo virou um prêmio, virou um marketing de conteúdo associado ao produto da empresa. Para a gente fechar, um minutinho, me diz, quem quer começar nesse assunto, começa por onde, Mário? Dica mais legal, quer começar nesse assunto de criadores de conteúdo, quer ser um criador de conteúdo, então consuma outros criadores de conteúdo. Tem criadores de conteúdo que vão te ensinar a ter a sua autenticidade, buscar seu elemento, a sua forma, em qualquer plataforma, YouTube, Spotify, você vai encontrar essas pessoas. A outra é buscar a tua verdade. Olha para dentro e fala assim, eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, eu leio sobre isso, eu sou uma pessoa que gosta de tantos assuntos, né, em volta, assim, digamos assim, de uma nuvem, né, uma nuvem temática que você fala assim, puxa, isso aqui é bacana, gostaria de contribuir. Então, tem atitude. E você não precisa de muita coisa para começar criando o seu conteúdo. Vejam os audioblogs ou o próprio blog, você pode escrever, né? Muitos blogs de viagem, quantas pessoas, né, não colocam as suas viagens, quantos blogs de viagem, e a gente, quando vai viajar para esses lugares, procura essas pessoas, naturalmente. Então, tem vários caminhos. Busque a sua verdade, busque o seu caminho, pense bem, mas se gostar, assim, de falar assim, eu quero mesmo, eu sei que vai gostar, vai se divertir, vai conhecer muita gente, vai trocar muita energia, assim, principalmente com o público, o pessoal que responde, né? Hoje as plataformas, você sabe quem está te assistindo, isso é muito bacana. Claro, você vai estar exposto, você vai estar exposta, e às vezes vão aparecer haters, não ligue para eles, siga em frente, siga a sua verdade. Obrigado pela oportunidade, André. Obrigado a você. Meus amigos, Mário Speziano, que é founder e host do Flow SA. Muito obrigado pela conversa. Obrigado, André. Semana que vem, a gente se encontra por aqui e segue explorando a nossa sociedade cada vez mais digital. Até lá! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.